ter morado em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, sim, a nossa federativa. Hoje o Presença Amiga está aqui com o nosso querido Hélio Ribeiro. Olá, Hélio. Olá, Henrique. Olá, queridos amigos do CERJ. É um prazer imenso estar com vocês. Hélio, como foi que você conheceu a doutrina dos espíritos? Aos 18 anos, Henrique, eu conheci a doutrina espírita passando em frente à sede da antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, bem no centro de Niterói. Tinha, como até hoje tem, uma livraria e alguns livros em destaque. E aí eu vi o Livro dos Espíritos, achei interessante o nome, era católico, militante, fervoroso, mas eu acho que achei na época que não era pecado comprar um livro. Comprei, li e confesso que eu não consegui parar de ler. Eu li assim de um golpe só e fiquei assim muito preocupado com as novidades para mim que Sim, trazia ali, né? Mas me encantei em especial pela reencarnação, que eu já tinha ouvido falar, mas ali trazia de uma maneira muito clara, muito didática e convincente que era uma lei natural. Então sim. ali eu conheci a doutrina espírita ali mesmo. Eu comecei a dar meus primeiros passos quando eu tive coragem e entrei no prédio, que é o edifício Bezerra de Menezes, bem no centro de Niterói, porque tinha um anúncio de um curso de Esperanto. Ah, E aí eu entrei e perguntei quanto que era gratuito, e comecei a fazer o curso de Esperanto com o já desencarnado professor Emílio Ferreira. E dali, numa das aulas, ele perguntou qual era a minha religião, eu disse católico, mas que eu queria conhecer um pouco do espiritismo. E ele me recomendou os horários que tinha reunião, e eu comecei a ir nas reuniões, mas eu pensei logo no início que a doutrina espírita era professada só por idosos, que a reunião da tarde, aquela época, terça e quinta, 3 da tarde, sim. que como até hoje ainda tem, era praticamente 90% de pessoas da melhor idade. E eu achei que a doutrina espírita era só para idosos. Comentei com ele e ele falou para que não era não, que me deu o endereço da Mocidade Espírita de Niterói, da União da Mocidade Espírita de Niterói, a UMEN. E lá eu Sim. fui e no primeiro dia eu me encantei quando vi jovens reunidos estudando as bem-aventuranças. Ali eu percebi que a doutrina espírita era cristã verdadeiramente. E me encantei. E aí comecei a me desligar de Roma e me ligar na doutrina espírita. Eu quase ia falar Paris, mas não é bem o caso. Não, Niterói. Não, interessantíssima a sua história, porque você começa pelo livro, vamos dizer assim, de porta de entrada, exatamente. É E você verdade. começa a fazer um curso de Esperanto, uma coisa Sim, interessante. e eu falo até hoje, eu admiro muito Esperanto, Sim, utilizado pela Dona Ivone Pereira e por outros ícones do movimento espírita, e eu me encanto com a possibilidade da gente ter uma língua neutra. E através do Esperanto, que foi a ponte através do qual eu adentrei nas fileiras espíritas. e essa experiência na UMEN, como é que foi, Hélio? Olha, foi muito boa porque, além do conhecimento da doutrina espírita, que era as reuniões da Mocidade Espírita, tínhamos uma vez ao mês uma visita a um asilo que existia no centro de Niterói também. E aí aliou-se o estudo da doutrina com a prática do bem. E aquilo ali eu comecei a me interessar mais ainda, porque o fora da caridade não existe salvação, Sim. foi para mim assim um lema que martelava na minha cabeça todo dia, e aquilo foi o meu fundamento
da minha convicção espírita. E eu comecei a fazer visita e percebi que realmente a prática caridosa era algo muito importante para o praticante do espiritismo, e fui pouco a pouco me envolvendo cada vez mais. Da reunião dos jovens, eu comecei a ir à reunião pública, que era quinta à noite, e daí eu deslanchei. Comecei a ser auxiliar numa classe de evangelização. Depois fui evangelizador, orientador de mocidade durante um bom par de anos. Não vou falar muitos anos, porque senão pega mal, né? Um bom par de anos. E trabalhei, tive a honra de trabalhar com o Jano, que é nosso companheiro na comissão diretora ali. Hoje preside a UMEN. E dali a gente teve muitos momentos agradáveis no conhecimento e no crescimento pessoal que a doutrina espírita proporciona. Né? E o que me custou a aceitar, Henrique, devido até ao passado católico, foi a falta de rituais. Eu Sim. queria muito que todo mundo soubesse que eu era espírita, então eu ficava sempre à procura de algo que pudesse ser um ritual externo, que eu pudesse convidar as pessoas para, tipo, um batismo, ou uma coisa assim desse tipo, né? E aí caiu em minhas mãos uma revista espírita com um artigo que tratava do discurso que o Dr. Bezerra de Menezes fez no auditório da Guarda Municipal, no Caju, na cidade do Rio de Janeiro, onde ele, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, ele, durante 2 horas, ele se confessou espírita, explicando o porquê da sua opção. E aí eu percebi que realmente não existia nenhum ritual externo. Era algo muito mais complexo Sim. dizer-se espírita, porque nós temos que provar para nós mesmos que aquilo que o professor Allan Kardec escreveu, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências, era algo real em mim. E aquilo eu percebi que era um processo. Não existia um marco que iria delimitar. A partir desse momento eu sou espírita. Não. A gente vai se transformando em espírita através da carta viva do Evangelho que a gente se transforma. Então, quando as pessoas que nos rodeiam começam a dizer que nós estamos mudados, mais tranquilos, melhores, aí sim a gente pode confessar-se espírita, segundo o meu entendimento. Hélio, você teve assim a sua porta de entrada pelo Esperanto, mas também pela UMEN, né, a União das Mocidades Espíritas. Como é que foi o período da universidade? Como é que você conciliou o espiritismo e a universidade? Olha, eu fiquei limitado à reunião pública de sábado, porque eu trabalhava em um banco, naquela época já era convidado por período estendido, então era 8 horas de trabalho, e depois eu fui direto para a faculdade. O banco de início era Niterói, depois eu fui transferido para o centro do Rio, e a faculdade era ali perto, ainda perto do Campo de Santana, bem pertinho da Central do Brasil. Então, foram 5 anos onde eu fiquei longe das reuniões públicas semanais durante a semana e só ia praticamente à visita do asilo, a prática do bem do asilo e do leprosário também. E o leprosário localizado em Itaboraí. E também só ia às reuniões da mocidade. Mas foi logo no início, eu comecei aí aos 18 anos, e lá pelos 23 anos de idade eu recebi um convite para iniciar um grupo espírita. Começou nos fundos Olha, da casa de minha mãe, a casa de Batuíra, que agora em 1º de maio completará 36 anos de fundação. Então, iniciamos ali um grupo pequeno, de início um grupo familiar,
e depois nós fomos crescendo, e praticamente uns 5, 6 anos após, compramos uma casinha velha no início de uma comunidade carente, em São Gonçalo, e durante um bom tempo, à base de muitos eventos, nós amealhamos recursos para fazer uma obra, que hoje é a sede da nossa instituição, no bairro do Gradinha, em São Gonçalo. Sim. Eu não estou fazendo conta, não, 23, 36, né, 37, não estou fazendo conta, não. Mas, quer dizer, não houve um afastamento do espiritismo à época da sua graduação. Que é interessante Não observar isso. houve. Não houve porque eu consegui conciliar, né? A faculdade de Direito é realmente muito envolvente. Eu me apaixonei pelo direito e estudava muito dentro dos meus limites, porque eu trabalhava o dia inteiro no banco, né? E depois eu fui para o jurídico do banco, trabalhava mais um pouco ainda, mas eu já comecei a conciliar a teoria da faculdade com a prática do departamento jurídico do banco. E aí eu pude perceber, Henrique, que no caso específico e particular da Faculdade de Direito, existe um verdadeiro vale que separa a teoria da prática. É completamente diferente aquilo que a gente aprende na faculdade com aquilo que a gente vivencia no dia a dia do escritório, né? A nossa casa espírita foi fundada em 1º de maio de 87, e eu entrei para a doutrina espírita, comecei aos estudos em 1981. Então, já tem aí um bom par de anos, né? Ninguém está fazendo conta, Hélio, fica tranquilo. Tá. E durante um tempo eu fiquei numa dupla militância, porque não tínhamos reunião mediúnica na nossa casa espírita, porque nós entendemos que temos que primeiro estudar muito, estudar a teoria mediúnica, para depois começar com a prática. Aí convidamos um companheiro da UMEM, um experiente dirigente de reunião, o seu Aloir Rocha, que começou, depois de 2 anos no grupo estudando mediunidade, a gente começou a fazer o estudo da prática, da teoria da prática, né? E com ele ali junto conosco, e começamos as reuniões mediúnicas com ele dirigindo. Hoje, a nossa casa, nós temos 3 reuniões mediúnicas, uma manhã, outra à tarde e outra à noite, em dias da semana diferentes. E um grupo consolidado, graças a Deus. Bom, mas você não parou por aí, porque eu acho que você percebeu que a doutrina espírita ela precisa, literalmente, de movimento da parte de nós todos, né, na sua divulgação, e, claro, parte de nós sabemos disso. Mas como é que foi, então, essa sua militância, e você falou de militância até, no movimento espírita? Sim, eu era mais ou menos o ano de 1998, quando, passando ali pelo centro de Niterói, encontrei com um amigo que era diretor do Instituto Dr. March, onde, inclusive, vai acontecer o Hereu esse ano, Sim. da nossa região aqui. E ele me convidou a me candidatar à presidência da antiga FEERJ, porque a nossa casa era associada à FEERJ naquela época, que não se falava em unificação. Existia o ZERJ e existia a FEERJ. E aí eu falei assim, mas por que eu? Ele falou assim, olha, o Dr. March disse para mim que tem que ser você. Eu falei assim, o Dr. March? Mas, meu Deus do céu, ele sabe quem eu sou? Aí ele falou, sabe, sim. E eu já tinha estado no Instituto Dr. March, eu tinha visto o retrato dele, e o olhar dele lá naquele retrato me impressionou muito, parecia olhos vivos a encarar, né? E aquilo mexeu comigo, parecia que eu estava vendo uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, e realmente conhecia. Deve ter sido paciente dele em vidas passadas. E eu falei assim, olha, eu quero um tempo. Ele falou assim, então tá, até amanhã você me dá a resposta. Até amanhã? Até amanhã.
Eu já era casado, não tinha filhos. Não, eu era ainda solteiro. Já estava já compromissado com a minha atual esposa, né? Mas não tinha ainda, não estava ainda casado. E aí, no dia seguinte, eu liguei para ele e disse que eu aceitava. E teve a eleição, e no ano de 99, eu assumi o primeiro mandato da FERJ, né? E a gente começou logo no início com a dona Ieda Hungria, que eu escolhi para ser diretora também de comunicação. Nós fizemos uma visita ao então presidente da FEB, Giovanni Borges de Souza, ali na Rua Souza Valente, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E apresentamos a ele a proposta de união para a unificação da FEERJ com a UZERJ, a União pelo Trabalho, porque os planos anteriores haviam falido, porque falava em união patrimonial, e só a sede da FEERJ, hoje EBM, é um prédio que tem um valor muito grande financeiramente, um valor inestimável, porque foi um movimento espírita fluminense do interior do estado que fez evento durante anos para que o prédio de 5 andares fosse construído. E lá o doutor Giovanni disse que a ideia era boa, mas que deveríamos conversar com Gerson Simões Monteiro. E aí eu, que era presidente da UZERJ, eu e a dona Ieda, fomos à Rádio Rio de Janeiro, onde ele estava trabalhando como voluntário, e lá nós apresentamos a proposta e ele titubeou um pouquinho, mas aceitou. E naquele ano mesmo, na reunião do CFN, nós fomos apresentar ao CFN a proposta da unificação pelo trabalho. E aí iniciou-se um processo ali que culminou em março de 2006, com a unificação do movimento espírita. FEERJ e o ZERJ se uniram e nasceu o CERJ, que é a nossa única federativa representante do movimento espírita fluminense e carioca. Carioca é a capital, Fluminense é o interior, para uma só casa representando os espíritas. Hélio, a que você deve a inspiração de fazer esta proposta de união pelo trabalho? Doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, através de médiuns confiáveis, me mandava recados que, para mim, eram verdadeiras determinações, né? É também um amigo espiritual muito, muito querido, a quem eu devo muito. E eu te confesso, Henrique, que se não fosse ele, o Dr. Marte, e outros espíritos também superiores, eu não aguentaria a pressão que foi, porque o movimento espírita unificado incomoda muito, principalmente aqueles que trabalham nas sombras, que não querem ver um movimento unido, né? Então, eu confesso, foi um período de grande conturbação em minha alma, muitas flechadas para que a gente não levasse adiante a proposta, porque tínhamos tudo, tínhamos saldo em conta para iniciar uma guerra, para a gente retomar o território e, com isso, avançar e apresentar a FEERJ grande, com muitos associados. Mas não foi esse o objetivo, que seria muito mais nobre que o doutor Bezerra e o doutor March atuaram junto a mim, são verdadeiras lideranças em minha vida. Muito bom. Bom, você fala dessas pressões todas do movimento espírita, você é do conselho diretor do CERJ atualmente. Me diga uma coisa, Hélio, qual é a sua percepção do movimento espírita hoje, com todas essas pressões que existem? Qual é a sua percepção hoje? A pandemia foi um grande divisor de águas a partir do momento em que a casa espírita acredita até em sua grande maioria, deixou de ser uma prestadora de serviços, porque muitos dirigentes deixaram a desejar no tocante à prestação de serviço e acolhimento ao povo que sofria muito.
Então, investiu-se muito nos atendimentos virtuais e muitas casas ficaram fechadas. 30% das casas do Estado vivem de aluguel, nem tem sede própria. Dessas, eu acredito que mais de 90% fecharam, viraram casas espíritas virtuais, porque o aluguel era pago com cantina, bazar e venda de livros, arrecadação de associados, tudo isso deixou de existir, tiveram que devolver o imóvel. Quando, na verdade, se as outras religiões mantiveram as portas abertas, com toda a orientação que a ciência deu, a nossa casa ficou com as portas abertas, fizemos atendimento fraterno, fizemos reuniões mediúnicas em um salão mais amplo, com distância, com dupla máscara, tudo funcionou e a casa não teve aquilo que hoje está sendo registrado pelos dirigentes espíritas, que é um esvaziamento. E eu vejo em muitas fotos, casas tradicionais, inclusive na capital, aí na cidade do Rio de Janeiro, com um público muito pequenino. Casas com muitos anos, com o público pequenino. Como é que você explica isso? Eu penso que, a partir do momento em que a casa foi fechada, deixou de atender o povo simplesmente não acreditou mais na casa. O usufrutuário, né, aquele que vai lá para receber. E esse usufrutuário que foi atendido nas casas que ficaram abertas, é claro que quando a autoridade pública mandou fechar, a gente fechou, e todas as casas fecharam, mas a partir do momento em que mandou abrir, nós estávamos lá, atendendo. Sim. E isso fez com que as casas que ficaram dando apoio ao povo estivessem cheias. A nossa casa, por exemplo, é num bairro de difícil acesso, uma comunidade carente, e só vive cheia, vive lotada, porque nós não demos as costas para o povo. Então, a pandemia foi uma grande divisão, um grande divisor de águas, né? A partir do momento que a gente faz agora um movimento para estender a mão ao povo, vai ter que cativar esses irmãos de volta, para que possam retornar a casa, porque eu acredito que no estado do Rio, em particular, tivemos uma perda considerável de casas abertas, porque simplesmente não tinham como pagar aluguel. É uma lástima o ocorrido. Hélio, não quero tratar você como profeta, mas com base em toda a sua vivência, em toda a sua percepção do movimento espírita, e o futuro? O futuro do movimento espírita? O que você analisa? Investir no jovem, dando a ele oportunidade efetiva de trabalho, acreditando efetivamente na reencarnação e descobrindo no jovem um ser reencarnante, que muitas vezes já tem uma experiência, uma vivência em trabalhos espirituais e responsabilidades, e colocar o jovem para trabalhar na casa espírita. Eu percebo isso já há muito tempo, não é só eu. Muitos percebem um esvaziamento, aquele vácuo entre a mocidade e o grupo de estudo. Quando vai para a faculdade, some, e aí não volta mais. E aí, quando você dá uma responsabilidade, ele consegue assumir e manter os dois compromissos. Eu acredito que investindo no jovem, fazendo um bom trabalho de evangelização, fazendo um trabalho de assistência social diferenciado das outras religiões, que simplesmente dão cestas básicas. Fazer cursos para que as pessoas mais humildes tenham capacidade de, com seu próprio suor, trabalhar. Então, curso de capacitação em coisas fáceis, mas como, por exemplo, embelezamento de mãos e pés, manicure, pedicure, cozinha, tudo que for de uma aplicabilidade prática e tirar as pessoas dessa miséria ultrajante de ficar dependendo de cesta básica. Eu acho que isso é o papel da casa espírita na promoção do espírito, de trazê-lo para o próprio trabalho, porque, como disse o nosso benfeitor Batuíra, o trabalho é o remédio para tudo. Muito bom. Estamos chegando no final, Hélio, e, bom, eu confesso a você que eu acho que aquele menino
que passou lá para a FERJ, ele está aí. Eu não me sinto com a idade que eu tenho. Ele está aí, né? O doutor Márcio está segurando ali, vamos lá, não desiste Com certeza. não. E, bom, suas despedidas finais. Ao movimento espírita fluminense, em particular, a nossa gratidão pelos anos em que nós estivemos à frente de um trabalho tão importante, que é coordenar, ajudar, apoiar. A todas as casas espíritas do Estado do Rio, permaneçam vigilantes. O momento é de muita tormenta. Então, que a casa espírita possa realmente cumprir o seu papel de ser o representante do Consolador prometido na Terra, ajudando a essas pessoas que precisam da casa aberta, que possam os trabalhadores espíritas acordarem todos os dias e renovarem o seu compromisso com a doutrina espírita, trabalhando, servindo e amparando, porque quando nós cuidamos dos filhos dos outros, Deus cuida dos nossos filhos. Um abraço, Henrique, um abraço à comunidade espírita fluminense, carioca, pela oportunidade dessa presença amiga aqui, junto com a diretoria de ações estratégicas do CEAS. Muito obrigado, Henrique. Hélio, eu que agradeço a sua presença, querida e amiga. E ficamos por aqui. Até o próximo Presença Amiga. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.